Este episódio do Man the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inchê e o convidado nosso de hoje é o Eduardo Lotelier, fundador e CEO da Get Ninjas. Eduardo, boa noite. Boa noite. Você pode começar a conversa de hoje se apresentando, falando um pouquinho do seu histórico profissional, por Claro. favor? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu sou formado em Engenharia da Computação, formei no IME, uma escola militar, no Rio de Janeiro. Fiz administração de empresa também, acabei não concluindo que a educação física minha do IME era junto com algumas matérias da administração. E comecei minha carreira trabalhando com consultoria estratégica. E depois de 2 anos de consultoria, vi que não era aquilo que eu queria, testei ir para o mercado financeiro, fui para uma casa de investimento, uma private equity, e também lá não era o que eu gostava de fazer. E, durante esse trabalho, eu comecei a pesquisar o que eu poderia abrir de empresa. E vi que o jeito mais fácil de começar a empreender era abrir uma coisa online. Precisava de menos recursos e eu já podia começar a fazer isso junto com o meu trabalho. Foi aí que eu fiz um protótipo do que veio a ser o Get Ninjas. Depois de 8 meses, captei investimento e aí reabri a empresa de fato. Entre o tempo que você se formou e até você abrir a empresa, quanto tempo aconteceu isso? Tá. Eu me formei no final de 2008, eu lancei o protótipo em outubro de 2010 e virou uma empresa de verdade em abril de 2011. Interessante ele apresentar o início da empresa como um protótipo. O que era esse protótipo? Não, era realmente um protótipo, cara. É o seguinte, foi um site que eu comprei na Índia por $1.000. Na verdade, não, foi de $700 que a gente negociou. É um site cheio de bugs, cheio de problemas que um site com esse valor teria. E era eu, um sócio que trabalhou no desenvolvimento no começo, e um estagiário, que a gente pagou ele com equity na companhia, com ações da companhia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o salário dele. Então, era realmente um protótipo. Era eu respondendo tweet durante o meu trabalho, saindo da reunião e fingindo que ia no banheiro para fazer alguma coisa da empresa. Isso que era um protótipo. Esse era o Cidade dos Bichos. Era Cidade dos Bicos. Cidade dos O Bicos. nome inicial era Cidade dos Bicos. Cidade dos Bicos. E como que foi, na verdade, essa transição, então, do protótipo para virar um negócio mesmo e conseguir o fundo, a obtenção de um fundo de investimentos? Até aproveitar e fazer um gancho aqui. Por que montar esse negócio específico também? Bom, nessa época que existia vários e-commerce e vários sites de cupons. Era febre de compras coletivas. E eu vi que não tinha nenhuma ferramenta clara de contratar serviço online. Para contratar serviço, você tinha que ir no classificado e isso não tinha mudado desde 99. As páginas amarelas eram classificados digitalizados, com uma busca muito rudimentar. Então, foi um misto de querer fazer algo na internet com o que tem ainda para fazer, que eu consigo começar com recursos próprios. E o protótipo evoluiu bastante. Assim, começou com um marketplace de serviços online e hoje é um marketplace de serviços offline, serviços locais. E, respondendo a pergunta em como foi esse processo, bom, com o lançamento do protótipo, a gente começou a atrair mídia espontânea, porque era uma coisa nova, era uma coisa diferente do que que esses grandes estavam surgindo na internet. E, nisso, um dos investidores viu uma notícia sobre o protótipo e me chamou para conversar. Aí foi nessa reunião que a gente conversou um pouquinho sobre os termos de investimento, que fui descobrir que Venture Capital se interessava por ideias até então muito iniciais. E depois de 2 semanas, já estava decidido que ia ser investido. Foi um processo bem rápido. Acho que é interessante a gente, em alguma das últimas conversas, a gente tem visto vários casos de empreendedores que receberam contato do investidor, ao invés de ter que ficar indo atrás. E acho que aí talvez o processo tenha sido diferente. Você teve que construir um business plan porque alguém veio te procurar e não você com ele embaixo do braço e começar a bater em porta. Talvez isso acaba dando uma conotação ou um conceito diferente para a empresa, né?
E Sim. parece que anda mais rápido também. Desse Bem mais jeito. rápido, É né? mais rápido, assim. Eu fui fazer o primeiro PowerPoint da empresa quando tinha reunião marcada. Até então, não tinha colocado no papel. Era, né, nem um Excel de projeção tinha, porque, no máximo, o Excel dos gastos que eu tinha feito no mês passado para dividir esses gastos com o meu sócio. Mas não tinha projeção, não tinha Excel e não tinha plano. Então, tudo isso veio depois que marcou a reunião, que foi sentar na mesa com o investidor. Eu acho que as pessoas devem... Hoje, todo mundo procura investidor. Acho que investidor é fundamental para a empresa de internet. É muito difícil criar uma empresa de internet sem investimento, porque no começo tem que criar mercado, investir em tecnologia. Há casos de empresas que fazem isso com pernas próprias, mas no final do dia é exceção. Mas tem que fazer uma empresa para o cliente, tem que fazer uma empresa que as pessoas queiram usar. Se as pessoas estão começando a usar o seu produto, o investidor vai se interessar. Como é que você falou, bom, não tinha feito nem a planilha Excel, não tinha feito nem o PowerPoint. Quando o cara te ligou lá, qual foi o processo de se preparar para essa reunião e de tratar da negociação que durou tão pouco tempo? Bom, quando eu comecei esse mercado, eu tinha um feeling que ele seria muito grande, né? Porque o mercado de serviços é enorme, então eu não precisava fazer as contas para saber se é A ou B, sendo que a área ou B já era suficientemente grande. Então, foi um processo de pegar um pouco de números, dar um pouco de cor, ver um pouco de modelo lá fora, o que dava certo, o que não Quem dava que é a certo. inspiração lá fora, assim, mais no modelo de vocês? É uma startup chamada Thumbtack. Thumbtack. Eles fecharam agora uma rodada com a Sequoia. Então, na época que a gente seguiu o modelo deles, eles eram menorzinhos nos Estados Unidos, ninguém dava bola para eles. O pessoal falava muito de Zarly, TaskRabbit. E, nesse um ano, o Zarly mudou de modelo, TaskRabbit demitiu 1/3 dos funcionários, e esse Thumbtack acabou de fazer rodada com um dos investidores mais renomados do Vale. Então, mais famoso na Europa, a gente tem o MyBuilder, MyHammer, que são sites também um pouquinho mais parecidos com o nosso. E o que é a grande diferença do seu modelo para o TaskRabbit, por exemplo? Bom, o nosso modelo é um modelo, primeiro que ele é baseado em lead, né? Então, baseado na possibilidade de fechamento de uma proposta. No TaskRabbit, você compra online alguém para montar um móvel para você e já paga pela plataforma. Mas quando você quer contratar, por exemplo, um pintor, você não sabe quanto vai ser. E ele não sabe até te visitar. A gente tentou, lá na Get Ninjas, quando a gente trocou de escritório, a gente foi fazer uma sala de reunião. E eu falei lá com o cara, a divisão que eu queria, vai ser tanto por tanto. Quando o cara chegou lá, ele viu que não poderia, porque o duto de ar ia ficar para fora. A minha segunda opção de sala, a tomada ia ficar para fora, ia ter que fazer um puxadinho. Então, assim, era 3 engenheiros, a gente não conseguiu projetar uma sala de reunião. E o pedreiro conseguiu. Obviamente, ele trabalha com aquilo, sabe muito mais. Então, esse tipo de serviço, a pessoa tem que ir ver o serviço antes de fazer uma cotação. Dado que eles vão se encontrar pessoalmente, o pagamento, muito provavelmente, vai acontecer de maneira offline. Então, hoje, a gente trabalha vendendo o lead, a oportunidade de negócio, para esse profissional, não a transação em si. Então, o cliente não passa o cartão de crédito no Get Ninjas. Tá. Com isso, então, na verdade, você precisa tanto construir uma base de prestador de serviço e a base de clientes. Como que você dá um enfoque? Qual que é a sua estratégia? Você constrói primeiro o quê? Você dá foco em qual das partes dessa cadeia toda? Tá? Primeiro tem que ter a base de profissionais, porque o cliente, se ele entra no seu site e não tem o profissional, ele provavelmente não vai voltar. Se o profissional entra e não tem o cliente na primeira semana, mas chegou na segunda, tudo bem, ele está lá esperando. Então, o profissional é cumulativo, né? O cliente E o profissional, o trabalho dele, ele tem que cadastrar uma vez só, na verdade. tem que gastar uma vez, né? E a partir do momento que você tem ele e mantém o relacionamento com ele, ele está na sua plataforma durante bastante tempo. Então, primeiramente, tem que trazer o profissional. Mas é sempre um jogo que sempre desequilibra, né? Porque, horas, a gente tem muito profissional numa cidade e pouco cliente, hora tem muito cliente e pouco profissional, né? É muito difícil estar bem equilibrado nessas duas dimensões, né? Nosso trabalho hoje é aumentar profissionais em algumas cidades
em alguns segmentos. Em outros segmentos, é aumentar cliente, porque a gente desbalanceou. Então, a gente, quando puxa o cobertor de um lado, descobre de outro, puxa de outro, bem difícil. Pode falar o que traz mais profissional para o seu marketplace? Assim, qual que é a estratégia de captar gente para oferecer Sim. o serviço? Bom, é muito boca a boca do profissional, porque o cara que é pedreiro, o primo dele também é pedreiro, né? O amigo e a diarista, mesma forma. A partir do momento que esse cara começa a ganhar dinheiro na plataforma, ele indica para o amigo dele, porque não vê aquele amigo como um concorrente direto. É o cara que toma cerveja com ele, é o cara que faz churrasco com ele. Então, a maioria dos profissionais vem por causa de outros profissionais. Obviamente, tem um problema, né? Como você tem os primeiros profissionais, né? Esses primeiros profissionais, a gente cadastrou por telefone, a gente pegava a página amarela, aquelas velhas páginas amarelas, ligava para os profissionais, colocamos anúncios no Google, e a gente trouxe essa primeira base, que foi trazendo os novos profissionais. Você tem algum formato de avaliação da qualidade do nível de serviço prestado por eles? Eu pergunto isso até porque eu me cadastrei como tradutor de mandarim e eu nunca respondi nenhum lead. Mas já chegou lead para você? Chegou lead e eu não respondi e eu estou baixando o nível do serviço. A gente tem algumas coisas. Ainda bem que não contrataram você, que é ruim para caramba a tradução. Toda vez que o profissional faz um serviço, o cliente avalia esse profissional. Então, a gente tem milhares